Amigos, há 2 dias estou falando a vocês do ideal da nova humanidade. Um novo céu e uma nova terra. Um novo eu e um novo ego, que o Apocalipse chama um novo céu e uma nova terra. Eu sei que esta nova humanidade não é do nosso século. Nem será provavelmente do 3º milênio, nem do fim do 2º milênio, nem talvez do 4º, do 5º milênio. Isto é um ideal longínquo da humanidade, antecipado pelo Cristo, mas não realizado pelos seus discípulos. Isto é um ideal, um farol em praia longínqua. Mas eu sei que isto não vai ser realizado tão cedo. Mas é bom saber qual é a direção. Mesmo que o farol não seja visível ainda, a luz espargida no espaço dá mais ou menos a direção que devemos tomar. A presente humanidade não está nesse regime, que seria regime de pura cosmoterapia, até de cristocosmoterapia, a nova humanidade. A nossa humanidade está ainda na velha alopatia e mesmo na velha homeopatia espiritual, que são do ego. O ego melhorado, mas não o ego superado. Aqui de frente de vós está um símbolo misterioso, uma cruz branca cósmica. Uma cruz cósmica, que é a cruz da vida eterna e da glória. Este é o eu plenamente realizado que está aqui diante de vós. Ao redor desta cruz branca cósmica estão 3 círculos, que são o nosso ego. O círculo vermelho, o nosso ego corporal, sangue. O círculo verde, o nosso ego mental. E o círculo alaranjado, o nosso ego emocional. Esses 3 círculos foram desintegrados pela cruz branca. Todos estão desintegrados, não tem um ciclo completo. E porque foram desintegrados, por isso também estão integrados. Porque o ego não pode integrar-se no eu, enquanto não se deixar desintegrar primeiro. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, este o salvará. Exatamente o que está aqui diante de vós. O ego que está disposto a perder a sua vida, se deixa desintegrar pelo eu, este salvará a sua vida. Mas o ego que não se deixa desintegrar pelo eu, este perderá a sua vida. Não se pode imortalizar sozinho. O nosso ego não é imortalizável por si mesmo. Ele pode ser imortalizado pelo eu, se ele se deixar desintegrar e integrar no eu. Isto seria a nova humanidade. Disto estamos falando há 2 dias. Mas 90% está na velha alopatia mental. E uns 9% estão na nova homeopatia, que também ainda é mental. Sobra apenas 1% para a cosmoterapia. A cosmoterapia da nova humanidade, que não precisa de patias, mas sim de terapia. Mas isto é um ideal longínquo. Mas é bom saber que isso está dentro de cada um de nós. A nova humanidade está dentro de cada um de nós, em germe, embrionariamente, em profunda dormência. E nós estamos tentando despertar em nós
esse germen, essa sementinha viva da nova humanidade. Isto é que estamos tentando. E por isso que estou apresentando representantes sempre da nova humanidade. E vamos apresentar mais um representante da humanidade avançada. E é do nosso século. Quando nós lemos a vida dos santos, sempre temos a impressão de que a santidade só pode ser do passado, que no presente não pode haver santos, porque nós temos uma ideia estranha de santidade. Mas hoje em dia há santos, santos de outra espécie, muito mais acessíveis a nós do que os santos da antiguidade. Ainda há poucos decênios vivia na Europa um jovem estudante da Universidade de Estrasburgo, na Alsácia-Lorena, que nesse tempo era da Alemanha. Ele tinha apenas 21 anos, filho de um pastor evangélico, e o jovem estudante de 21 anos estava cursando a Universidade de Estrasburgo, na Alemanha Ocidental. Num domingo de manhã não havia aulas, e ele ficou na cama mais tempo, deliciosamente sonhando com o seu futuro glorioso. Um jovem de perfeita saúde, um jovem abastado, um jovem talentoso, estava fazendo planos sobre a sua vida futura. Quem é que não faz planos aos 21 anos? O que ele vai fazer no futuro? E de repente este jovem, que se chamava Albert Schweitzer, foi bombardeado pelas forças cósmicas do além. O bombardeio da graça de Deus. Ele sentiu uma invasão estranha em sua alma. E uma voz lhe dizia: estás fazendo planos do teu futuro? Como é que vais gozar a tua vida egoisticamente? E tu te consideras discípulo do Cristo, não é? Bem, disse Albert Schweitzer, eu quero construir a minha vida, mas eu não me vou esquecer da humanidade. Eu não vou tratar só de mim, vou tratar de mim e dos outros. E a voz que o bombardeava misteriosamente dizia: tu és como aquele rico avarento do Evangelho, que se banqueteava esplendidamente todos os dias. E à entrada do seu palacete jazia o pobre Lázaro, coberto de chagas, que suspirava por catar alguma das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ele não se podia mover de lugar de tão fraco que estava. E ninguém lhe dava nem as migalhas que caíam da mesa do rico. E o pobre Lázaro morreu de fome. Pouco depois também morreu o rico avarento, provavelmente de indigestão. Tu és este rico avarento, dizia a voz. Só cuidas do teu banquete, da tua vida, e não te lembras do pobre Lázaro, da humanidade lá fora. Não, disse Albert Schweitzer, eu me lembro. Eu vou repartir com a humanidade o meu banquete. Eu não vou dar só as migalhas. Eu vou convidar a humanidade para sentar-se à vez do meu banquete. Assim ele foi bombardeado. Sentou-se na cama e pensou na sua visão. Não sabia se não era sonho, era uma visão, um bombardeio que ele sofreu. E não teve mais sossego diante de si mesmo. E agora, ele disse, eu prometi repartir o banquete da minha vida com o pobre Lázaro desta humanidade. Como é que eu vou fazer isto? Ele sabia que ia fazer, mas não sabia como. O que um jovem de 21 anos pode fazer pelo bem da humanidade? Não posso fazer nada.
Vou pensar calmamente como é que vou realizar aquilo que prometi à voz misteriosa que me bombardeava. Voltou à universidade na segunda-feira, continuou seus estudos. Faltavam 9 anos para terminar os estudos. 9 anos ainda faltavam. Ele cursou os 9 anos da universidade, formou-se em filosofia, formou-se em teologia, foi ordenado ministro do Evangelho como seu pai, formou-se até doutor em música. E até começou a dirigir concertos musicais pela França e pela Alemanha. Ele falava perfeitamente as 2 línguas e ainda não sabia como realizar o ideal que lhe tinha prometido aquela voz. Quero repartir a minha vida com a humanidade sofredora. Aos 30 anos, ele ainda não tinha clareza. O que é que eu posso dar a esta humanidade? Sou doutor em filosofia, em teologia, sou ministro do Evangelho, sou doutor em música, gosto muito de Bach, escreveu a mais maravilhosa biografia de Johann Sebastian Bach, tocava maravilhosamente as músicas místicas deste grande compositor, mas não sabia ainda como realizar a sua promessa. De repente, ele abriu uma revista missionária da África Equatorial Francesa, do Lambarene. E os missionários se queixavam amargamente das doenças que graçavam entre os africanos, em grande parte introduzidas pelos europeus. Introduziram as doenças, mas não introduziram os médicos nem os medicamentos. E Schweitzer ficou apavorado com a miséria dos africanos e disse: esse é o meu lugar, lá vou eu. Não vou como um missionário para falar do Evangelho, eu vou como médico e cirurgião para curar os pobres doentes. Resolveu matricular-se na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Estrasburgo e cursou Medicina e Cirurgia durante 6 longos anos. Aos 36 anos, finalmente, ele terminou os seus estudos e disse: agora eu vou para a África. E não voltou mais. Cuidar dos pobres negros que estão morrendo de tantas doenças. E também, é claro que vou tratar da espiritualidade deles, mas principalmente da saúde deles. O que eles precisam em primeiro lugar é saúde. E quando ele anunciou aos amigos o seu propósito de desaparecer da cultura europeia, abandonar tudo, a sua filosofia, a sua teologia, a sua música, todo o conforto da Europa para se enterrar no pior lugar deste mundo, na África Equatorial Francesa, no meio de uma população boçal, analfabeta, que nada entendia da sua filosofia, nada da sua teologia, nada de música de Bach, nada do idealismo da sua vida, nada do seu heroísmo, completamente boçais. Os amigos disseram: mas tu não podes fazer isto, estás enterrando os teus talentos na África. Não leste a parábola dos talentos, que não se deve enterrar os talentos, usar os talentos e não enterrar. Tu és aquele servo mau e preguiçoso que vais enterrar o teu talento. O que é que os africanos sabem de filosofia, teologia, música e cultura humana? Fica na Europa. Fala aos europeus. Aqui tens bons ouvintes. E Schweitzer, teimoso como sempre, disse: não, não, não. Eu não posso ficar na Europa. Porque na Europa eu ia ser admirado, compreendido, endeusado. E isto não me serve. Eu devo realizar-me num lugar anônimo,
onde ninguém me compreende, onde ninguém sabe nada de música, nada de filosofia, nada de teologia. Eu tenho que realizar-me num ambiente descongenial, onde ninguém me possa compreender, ninguém me possa louvar. E lá foi ele. No domingo da Páscoa de 1913, quando os sinos da Páscoa repicavam solenemente no porto de Marseille, Albert Schweitzer embarcou num vapor francês que via para a África. Mas antes de embarcar, ele ainda resolveu casar com uma enfermeira, porque um médico não pode trabalhar sem enfermeira. E o melhor é que a enfermeira seja a sua própria esposa. Casou com Helena Breslau, que tinha o mesmo ideal que ele tinha, e os dois recém-casados embarcaram num vapor francês no domingo da Páscoa, quando os sinos repicavam para as missas. Lá se vão os dois aventureiros do reino de Deus fazer a sua viagem de núpcias no pior lugar do mundo. Geralmente os recém-casados procuram um lugar idílico, muito bonito, para fazer as suas viagens de núpcias. Mas estes dois sempre são contramão. Lá vão eles para um lugar infernal, um clima insuportável no meio da Mata Virgem, numa população boçal sem conforto nem nada. Lá vão os dois aventureiros embarcar num vapor. Chegaram à África. Encontraram uma casinha modestíssima que uns amigos lhe ofereceram, que os missionários lhe ofereceram. Mais que modesta. Mas Schweitzer trazia uma imensidade de caixas de medicamentos e não entupiu completamente a pequenina casinha que lhe tinha oferecido. A esposa dormiu no chão entre as caixas e Schweitzer dormiu em cima das caixas. Estava tudo entupido. Assim terminou a viagem de núpcias. Dia seguinte, Schweitzer disse: e agora? Os doentes já estão chegando de todas as partes. Já ouviram que veio um médico da Europa. E não temos clínica, não temos nada. Deu uma volta pelos arredores e encontrou uma velha granja, um galinheiro muito espaçoso, mas abandonado, não havia galinhas. Ele disse à sua esposa, dona Helena Breslau Schweitzer: vamos reconstruir esse galinheiro aqui, dá para umas camas. Vamos fazer a nossa primeira clínica aqui, né, este velho galinheiro. Cortou folhas de palmeira, não tinha mais telhado, lá não se usa telha, usa folha de palmeira. E os dois cobriram outra vez o galinheiro com folhas de palmeira para o tempo de chuva. Reconstruíram precariamente o galinheiro e deu para 8 camas. Foi a primeira clínica de Schweitzer lá na África. E começou a medicar os doentes e começou a trabalhar de cirurgia. Mesa de cirurgia não havia. Ele armou uma mesa de bambu, de taquara, debaixo de uma figueira, uma mesa ao ar livre, onde ele operava os doentes. E assim começou a vida de Schweitzer na África. E continuou por 52 anos consecutivos. De vez em quando dava um pulinho para a Europa para se abastecer das coisas necessárias, mas por via da regra estava na África. Sua esposa não aguentou muitos anos. E a filhinha que tiveram na África também aguentou poucos anos no clima horrível da África. Esposa e filha tiveram que voltar para a Europa. E Schweitzer ficou sozinho o resto da vida. Mais de 30 anos ele ficou sozinho, trabalhando gratuitamente entre os negros.
veio a Primeira Guerra Mundial do Kaiser. E com ele, como cidadão alemão, num território francês, embora tivesse muitos amigos aí, segundo as leis desumanas da nossa humanidade, teve que ir para o campo de concentração. Primeiro na África, depois foi transportado para a França, onde ele passou no campo de concentração na França até o fim da Primeira Guerra Mundial. Voltou para a África e não encontrou mais nada. Tudo roubado, tudo destruído, nada, nem ferramenta, nem medicamento, nem em casa, nem nada. Voltou para a Europa. Arranjar dinheiro para refazer os seus trabalhos na África. Levou anos inteiros dando concertos musicais na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. A Alemanha estava devastada, não podia fazer nada. Mas esses países nórdicos o ajudaram para refazer. Anos inteiros dando concertos. Voltou para a África, sozinho. Reconstruiu a sua clínica e continuou a trabalhar até os 90 anos de idade. Não são os trabalhos que matam a gente, são outras coisas que matam. Com todo o desconforto terrível, chegou a 90 anos. E 52 anos nas terríveis provações africanas. Pergunta-se por que um homem faz isto. Consta lá fora nas biografias dele que ele amava tantos africanos, que ele tinha uma paixão especial pelos negros boçais e analfabetos. Tudo isto é ilusão. Ele não tinha mais amor aos africanos do que aos europeus. Ele não foi por amor aos africanos. Ele foi por amor à sua autorrealização. Porque ele viu, se eu ficar na Europa com os meus talentos, minha filosofia, minha facilidade de fazer discursos em 2 línguas, e minha música e tudo isto, eu vou ser endeusado aqui. O meu ego vai engordar terrivelmente aqui. Queira ou não queira, eu vou ser objeto de louvores, de admiração de toda a espécie. Não. Eu quero realizar-me num ambiente anônimo, num ambiente onde ninguém me compreenda, ninguém saiba nada de mim. Eu quero prestar um serviço integral à humanidade, porque sem isto eu não me posso realizar. Assim são os santos modernos. Os santos antigos procuravam flagelos, procuravam martírios, flagelavam-se até o sangue para serem santos. Os grandes ascetas da solidão, Santo Antão do Egito, Santo Inácio de Loyola, e em grande parte até Francisco de Assis, ainda estão santos do tipo obsoleto, antigo, que naquele tempo era isto. Os santos modernos substituíram os flagelos arbitrários pelos flagelos da própria humanidade. A nossa humanidade nos flagela bastante. Se nós quisermos prestar serviços gratuitos à humanidade, podemos estar certos que vamos ser crucificados, mortos e sepultados de qualquer jeito, mesmo que não seja fisicamente, socialmente vamos passar por tudo isto, porque ninguém pode compreender que a gente destoe da constituição da nossa velha egocracia. Porque nós vivemos na egocracia, no domínio do ego. E se alguém sai fora da Constituição, ele é considerado um corpo estranho, um bloco errático, um meteoro em plena noite, e ninguém o compreende. A nossa querida humanidade se encarrega de nos flagelar, de nos crucificar de todos os modos. Por isso os santos modernos não precisam de martirizar-se. A humanidade sabe como fazer isto, porque ninguém serve impunemente.
quem serve gratuitamente à humanidade tem que ser punido, porque isso é contra a Constituição da egocracia. Não pode fazer isto. Tem que ser egoísta com os egoístas, e não pode ser outra coisa. Por isso, estes representantes da nova humanidade são sempre blocos erráticos, pedras estranhas em vasta planície com a qual eles não têm a menor afinidade, que chamam blocos erráticos na ciência. E assim eles vivem numa solidão em plena sociedade. Ninguém os compreende, muitos os incompreendem e muitíssimos os descompreendem até. Isto é um ambiente propício para a autorrealização, porque isto é a morte do nosso velho ego. Falei muito na libertação. Libertação da escravidão material. Libertação da escravidão sexual. Libertação da escravidão social. Os santos modernos sabem como realizar esta libertação. Prestar serviços gratuitos à humanidade, sem esperar admiração, sem esperar gratidão, sem esperar recompensa e compreensão de espécie alguma. Peregrinos do infinito na solidão de todos os finitos. Vivem num grande deserto da humanidade, mas vivem na melhor companhia cósmica do infinito. São rodeados das grandes entidades invisíveis, mas neste mundo ninguém os compreende. Quer dizer que de vez em quando sempre aparece um representante da nova humanidade. Nós estamos ainda na primeira humanidade, engatinhando no jardim de infância do nosso querido ego, tentando melhorar um pouquinho a nossa alopatia mental por uma homeopatia também mental, mas não atingimos ainda a cosmoterapia espiritual, muito longínqua. Mas convém manter os olhos fitos nesse farol longínquo da cosmoterapia. Uma vez escrevi um livro com este título. Foi todo batido à máquina. Deixei descansar um ano depois reli e o enterrei lá no fundo dos papéis velhos. Por quê? Porque fiquei horrorizado de ter escrito um livro para a humanidade do 5º século, ou do 5º milênio, do 5º milênio, ou do 6º milênio. Eu devia escrever um livro para a humanidade do 2º milênio. Esse livro não era do 2º milênio. Então resolvi enterrá-lo para sempre, até hoje, e nunca vai sair. Depois escrevi o livro da Nova Humanidade, que também não publiquei. E era muito parecido com o primeiro, que nunca publicarei. Por quê? Que adianta falar uma humanidade do futuro que não vai ver nada destes livros? Por que não escrever para a humanidade do presente? Amigos, de vez em quando é bom acender um farol longínquo, mesmo invisível, que lança os seus clarões para o espaço, sem ser visto ali mesmo. Porque a humanidade, pelo menos, pode dizer, é nesta direção que nós devíamos ir. Não vamos alcançar o porto onde está o farol, mas ao menos sabemos mais ou menos a direção em que se deve ir. O Cristo não fez isto. O que ele disse no 1º século não foi compreendido no 1º século, nem foi compreendido no século XX. É claro que nós fabricamos um cristianismo teológico,
mas não tem nada a ver com o Cristo. A cristicidade do Cristo não é compreensível pela humanidade do cristianismo em que nós vivemos. Porque o que ele disse a seus discípulos, que também não o compreenderam, e disseram, isso deve ser uma fábula, uma parábola, o que ele está dizendo, mas não se pode compreender. O Evangelho diz a cada momento, eles, porém, não compreenderam nada disto. Era dizer uma parábola obscura. Durante 3 anos ele andou falando aos seus discípulos do reino de Deus que está dentro de vós. A luz que está debaixo do velador. Tirai a vossa luz debaixo do velador opaco. Colocai a vossa luz no alto do candelabro para iluminar a todos que estão lá em casa. Os discípulos ouviram isso. O que é que ele está dizendo? É que dentro de nós está uma luz debaixo de um velador opaco e que nós devemos tirar esta luz do reino de Deus e colocar no alto do candelabro. O que ele quer dizer com isto? Não há nenhuma luz em nós, não temos nenhum candelabro, não temos nem sequer um velador. Eles não entenderam nada, porque Jesus sempre falava em parábolas misteriosas. Jesus, sem compreender o que, afinal de contas, ele queria dizer com o reino de Deus, que não vem de fora, nem se pode dizer ele aqui, ele acolá, mas que o reino de Deus está dentro de vós. Mas é um tesouro oculto, é uma luz debaixo do velador, é uma pérola preciosa no fundo do mar, ele disse. Tudo isso ele disse. E os discípulos dele, os contemporâneos, não entenderam nada, mas felizmente aceitaram tudo. Compreenderam nada, mas aceitaram tudo, mesmo sem compreender. E no fim do 3º ano, o mestre disse, bem, agora convém a vós que eu me vá embora, porque se eu não me for embora, o Espírito da verdade não pode vir a vós. Mas o Espírito da verdade virá e vos fará compreender tudo o que eu vos tenho dito em 3 anos. Porque ele tomará do que é meu. Eu vou lhe explicar. Eles ouviram isto no dia da ascensão. E o mestre disse, por isso, ficar reunidos em oração permanente, em meditação contínua, até que venha sobre vós o Espírito da verdade. Eles obedeceram. Obedientes eles sempre eram. Não compreenderam nada, mas obedeceram. E assim aconteceu. No 10º dia depois da ascensão, um domingo de manhã, tudo mudou. Houve a grande eclosão crística. Depois de uma longa incubação de 3 anos e de uma incubação intensa de 9 dias de meditação, aconteceu a grande eclosão do reino de Deus em 120 pessoas, diz mestre Lucas. Não eram só aqueles poucos, aliás, Judas se tinha suicidado, mas havia ainda 11 dos 12. Mas eram 120 que eram dos outros discípulos mais distantes, mas que eu tinha acompanhado também. Aconteceu a grande eclosão crística do reino de Deus, a primeira iniciação crística deste mundo. Foram realmente iniciados na compreensão do mistério do reino de Deus. E a tal ponto foram permeados, completamente penetrados por essa nova luz. Não eram iluminados, eram lucificados. Quando a luz ilumina uma tábua opaca, ela é luminosa só por um lado, mas do outro lado ele continua escuro. Isto é iluminar. Mas quando uma luz bate num cristal transparente, não fica nenhuma sombra. Porque a luz penetra totalmente o cristal
E não se sabe mais onde termina o cristal, onde começa a luz. É tudo uma coisa só. Cristal e luz são quase a mesma coisa. Assim aconteceu no primeiro Pentecostes. Os 120 não foram iluminados, foram lucificados, permeados de luz intensa. O seu ego foi completamente lucificado pelo seu eu. O ego opaco, 3 anos, um ego opaco, apenas iluminado por um lado, mas completamente escuro por dentro e pelo outro lado. Deixou de existir o ego opaco. O ego se tornou um verdadeiro cristal. A luz do eu penetrou a tal ponto que eles se transformaram também no seu ego humano, no seu ego material, no seu ego mental, no seu ego emocional. Tudo estava lucificado. Tornaram-se, como diz Paulo de Tarso, novas criaturas em Cristo. Não eram mais aquelas velhas criaturas egoísticas e gananciosas, ambiciosas dos 3 anos que acompanharam Jesus. Não, eram completamente diferentes. E todo o resto da sua vida, eles andaram cristificados e lucificados com a nova luz. Começou o verdadeiro cristianismo, que eu não gosto de chamar cristianismo. Vamos dizer que começou a verdadeira cristicidade. A cristicidade cósmica começou num domingo de manhã, e Lucas faz questão de dizer que era num domingo de manhã, e que era às 9 horas da manhã, ele diz, e que era precisamente no 10º dia depois da ascensão. Nós sabemos que Jesus morreu no dia 7 de abril do ano 33, isso nós sabemos com certeza. Contando daí mais 50 dias, da Páscoa em diante são 50 dias, mais uns poucos antes da Páscoa, dá mais ou menos no dia 30 de maio do ano 33, às 9 horas da manhã, num domingo, diz Lucas, aconteceu este estranho fenômeno. O início da cristicidade nesta terra foi no dia 30 de maio do ano 33, às 9 horas de manhã, num domingo. E Lucas descreve isto nos Atos dos Apóstolos de um modo estranho. Ele diz que no 10º dia de manhã, às 9 horas, houve uma tempestade violenta. Sacudiu aquela casa onde estavam reunidos no cenáculo. Não houve nenhuma tempestade. Ninguém soube nada de tempestade lá fora. É claro que a tempestade era dentro deles. O ego sofreu uma tremenda tempestade, talvez um terremoto. Acabou o velho ego, através de terremoto e tempestade. E diz Lucas que apareceram luzes no espaço, umas como chamas de fogo no espaço, eram 120 chamas de fogo que iluminaram todo o espaço e desciam sobre cada um deles. Era sempre o fenômeno do fogo e da luz. Fogo e luz são sempre associados. O fogo é terrivelmente destruidor e a luz é vivificadora. O fogo destrói tudo e a luz alimenta a vida de todas as coisas. Não há luz, não há vida onde não há luz. A luz é indispensável para toda a vida. E o fogo destrói tudo. Aqui houve a destruição do ego pelo fogo e a iluminação do eu pela luz. Isto aconteceu no domingo de manhã no Pentecostes. Destruição e construção ao mesmo tempo. Não sobrou nada do velho ego destruído pelo fogo e começou a nascer o novo eu. A luz do Espírito Santo, do Espírito Cósmico. Santo nas outras línguas é cósmico, é universal. Em inglês e alemão é muito claro. Whole, universal, o Heil em alemão quer dizer universal.
e holy é santo, e heilig é alemão. A palavra universal e santo é sempre a mesma nas outras línguas. O espírito cósmico despertou neles. O eu que nós chamamos o espírito cósmico. A cruz branca que está aqui diante de vós, a cruz cósmica, desintegrou todos os círculos do ego humano. O ciclo material, o ciclo mental e o ciclo emocional, tudo desintegrado pelo fogo cósmico do eu divino. E quando tudo estava desintegrado, tudo se integrou no eu. Eles não perderam o seu ego, nada. Foi sublimado pelo eu. Foi lucificado pelo eu, o seu ego opaco. Eles se tornaram novos homens e novas mulheres. Cheios de entusiasmo, andaram pelo mundo apregoando a mensagem do Mestre. E tiveram proibição de calar, porque Moisés é que dominava a zona e o Cristo nada tinha que dizer. Eles continuaram a falar no Cristo que tinha despertado dentro deles na forma do Espírito Santo, Espírito Cósmico. Foram flagelados em praça pública, diz o texto, presos, flagelados até o sangue, e diz o texto, e quando foram soltos, eles se retiraram da flagelação ensanguentados, cheios de alegria, porque tinham sido achados dignos de sofrer alguma coisa pelo Mestre. Que coisa estranha! Cheios de alegria, porque tiveram a honra de sofrer flagelos e perseguição pelo Divino Mestre. Que transformação estranha se deu nestes homens. E assim continuou até o fim da vida. Ninguém os pôde coibir, ninguém os pôde fazer colar. Eles eram tão felizes na sua nova iluminação e lucificação, que os homens, os pagãos e os judeus se convertiam não pelo que eles diziam, mas por aquilo que eles eram, por aquela irradiação de luz e alegria. Todo mundo se convertia. 3.000, diz o texto, se converteram num dia. E depois logo 5.000 se converteram ao Cristo, não pelo que eles diziam, mas por aquilo que eles eram. Eles eram novas criaturas, radiantes e felizes, e todos queriam ser, saber esse mistério da felicidade em que eles viviam. Assim começou a cristicidade neste mundo, e assim durou durante 3 séculos, em que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano e tiveram que desaparecer da face da terra. Desceram ao fundo da terra nas catacumbas e viveram 3 séculos debaixo da terra, felizes, bem-aventurados, porque ainda estavam com a luz do Cristo nas suas almas. No fim do 3º século, eles tiveram liberdade de sair das catacumbas pelo Edito de Milão, no ano 313 de Constantino Magno. E agora começou o cristianismo que nós conhecemos. O cristianismo que nós conhecemos, este está dominando o Ocidente. Nasceu no ano 313 em Milão, que naquele tempo era a capital do Império Romano. Este cristianismo em que nós vivemos não é a cristicidade em que viviam os primeiros discípulos de Jesus e os cristãos das catacumbas. Muito diferente. Porque nós consideramos o cristianismo como uma velha rotina que a gente, infelizmente, tem que adotar. Os nossos pais ou padrinhos nos mandam batizar e então somos cristãos. E mais tarde nós vamos à igreja e casamos e também cumprimos um rito cristão. E quando morremos, alguém nos leva ao cemitério e a última cerimônia do nosso cristianismo. O nosso cristianismo é batismo, casamento e enterro. Esse é o nosso cristianismo de hoje.
Mas isso não era a cristicidade do princípio. E nós nos conformamos com esta velha ilusão. E não temos muito desejo de sair desta velha ilusão. Achamos que basta ser nominalmente cristão. Não realmente crístico, mas nominalmente cristão. O velho ego gosta da rotina. E nós vivemos nesta rotina desde o quarto século até agora. Ultimamente despertou um desejo de voltar à cristicidade. Alguns têm um desejo intenso de reaver o espírito da cristicidade primitiva. Será que nós vamos tomar parte nessa cristicidade primitiva que tornava os homens heróis e tão felizes? A saída das catacumbas era a entrada no Coliseu. Quando um cristão saía das catacumbas, da penumbra das catacumbas, entrava no martírio do Coliseu, jogado às feras. Mas eles não ligavam. Viver e morrer era a mesma coisa para eles, porque eles sabiam que eles não podiam morrer realmente, embora dilacerados pelos leões da África ou pelas panteras da Mesopotâmia. Isso não fazia mal. Eles apenas podiam atingir o seu corpo, mas sua alma continuava a viver do mesmo modo como se nada tivesse acontecido. Isto era o espírito daqueles heróis da cristandade dos primeiros 3 séculos. Agora estamos enfastiados em grande parte do nosso cristianismo de quase 2000 anos e estamos tendo uma certa fome da cristicidade dos primeiros tempos, que ainda continua dentro de cada um de nós. Tertuliano, o grande escritor cartaginês do 2º século, cristão, disse num dos seus livros: toda alma humana é crística por sua própria natureza. Nós traduzimos cristão, mas hoje em dia cristão é um pejorativo. Temos que dizer crístico. Toda alma humana é crística por sua própria natureza. E nós estamos sentindo a cristicidade da nossa alma, a divindade da nossa alma, porque ela é essencialmente divina. E estamos com certas saudades da cristicidade perdida e com certo fastio do nosso pobre cristianismo agonizante. A cristicidade está ressurgindo e o cristianismo teológico está agonizante no mundo inteiro. Não precisamos dar pêsames ao cristianismo por causa disto. Devemos dar os parabéns aos cristificados, embora sejam poucos ainda hoje em dia. E por que é que nós não podíamos ser destes neocristificados, reavendo os grandes ideais do princípio da nossa era chamada cristã? Estamos aqui com este fim. Se superarmos as velhas escravidões do nosso ego humano, embora cristão, mas sempre cheio de escravidões. Se superarmos estas tríplices escravidões, então vamos reaver a cristicidade feliz dos nossos irmãos dos primeiros tempos, que eram heróis na vida e na morte, no gozo e no sofrimento, sempre felizes. E nós podíamos reiniciar, neste ocaso do 2º milênio e quase na alvorada do 3º milênio, nós podíamos e deveríamos reiniciar esta vida genuinamente crística que havia nos primeiros séculos. Isto é a nova humanidade em perspectiva. Se daqui sair alguém resolvido a iniciar a nova humanidade, o nosso retiro da Semana Santa está de parabéns.